Então eu dou as boas-vindas a todos que vejo com os meus olhos e a muitos outros que eu não consigo ver, mas que aqui estão, sentados, muitos ao nosso colo, para ouvir mais alguma coisa da doutrina de Jesus. Estamos, como todos sabem, a esta hora, a estudar o livro dos Espíritos. Penso que todos já sabem a importância deste livro. O livro principal. O livro pai e mãe da nossa doutrina. Um livro que devemos ter sempre à nossa cabeceira, para tirar dúvidas. Estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 3º, retorno da vida corpórea à vida espiritual, melhor, para nós entendermos melhor, a volta do espírito à vida espiritual, finda a vida no corpo. O item 3º, que trata da perturbação espírita, ele foi iniciado na hora anterior. Vimos uma primeira pergunta. E agora, para terminar este item 3º, vamos ver as duas que o compõem, que é a 164 e a 165. Então, Allan Kardec, o nosso querido codificador, perguntou aos espíritos superiores: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? E os espíritos superiores responderam: não, os espíritos não experimentam ao mesmo tempo e no mesmo grau essa perturbação, pois que isso depende da elevação espiritual de cada um. Aquele que está depurado, esse se reconhece quase imediatamente, pois já se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que a criatura carnal, mais materialista, cuja consciência ainda não está pura, por isso é que é mais difícil a separação, essa criatura guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Custa-lhe mais a libertar-se da matéria. Então, a separação da alma do corpo, quando no corpo se extingue a força vital, nunca ocorre da mesma maneira. A separação é sempre de acordo com a pureza da alma, demorando mais ou menos tempo. E a redução desse tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um de nós. É uma conquista da nossa alma. E a doutrina dos espíritos, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando, vem ensinando, vem alertando, para que as criaturas, nós, todos nós, despertemos no sentido de trabalharmos o nosso autoaprimoramento, a nossa reforma íntima, para assim conseguirmos essa bênção, que é a consciência imediata ao atravessar o túmulo, ao atravessar o portal. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Pergunta aos espíritos.
Todos buscamos a libertação, mas poucos sabem procurá-la pelos caminhos certos. A vida de cada um é uma eterna escola para educar sempre pelos métodos que Deus, nosso Pai, determinou e de acordo com as suas leis, as leis divinas. E o Espírito amigo Miramês sintetiza esta pergunta, a pergunta 164, e nos diz: se ainda não começaste a pensar sobre a tua vida e sobre como viver melhor, começa agora, que chegarás à conclusão de que deves viver em conjunto e paz com todos, trabalhando e ajudando onde quer que seja, porque toda a luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. É nesta associação e paz com todos é que nasce o amor e a harmonia entre nós. E continua: a morte do corpo, todos já bem o sabem, é um facto natural, mas que nunca é aceito como tal. E porquê? Porque esquecemos de estudar esse fenómeno à luz do coração. Sempre se deixa para depois e o tempo vai passando. Mas eis que chegou o momento desse estudo, de estudar aquilo que chamam de morte, para que se possa descobrir a vida eterna que o Pai acena para todos nós. Ele nos aguarda pacientemente. Passemos à pergunta 165. E Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? E os Espíritos respondem: o conhecimento da doutrina espírita exerce uma grande influência, pois que o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. A nossa doutrina ajuda-nos a entender, ajuda-nos os porquês, responde-nos às nossas dúvidas. E os Espíritos também dizem: mas, além da nossa doutrina, a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. E Kardec acrescenta: no momento da morte, estamos a falar morte do corpo. O espírito não morre. O espírito continua. Então, no momento da morte, tudo a princípio é muito confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer, para se encontrar. Ela se acha como aturdida, pois ela fica como que no estado de uma pessoa que acaba de despertar de um sono profundo e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das suas ideias e a memória do passado vão voltando à medida que se extingue a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E também à medida que se dissipa, que desaparece essa espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Na perturbação do espírito após a morte, nós consideramos 2 pontos. Primeiro, é muito variável a duração dessa perturbação. Ela pode ser de algumas horas,
de muitos meses ou mesmo de muitos anos. Está tudo dependente do trabalho efetuado no bem e na preocupação de cada alma com a sua evolução espiritual ao longo da sua caminhada pela vida, como já dissemos atrás. Porém, naquelas almas em que a perturbação é menos longa, essas são as que já se preocuparam durante a vida com o seu estado futuro, lá no plano espiritual. Segundo, esta perturbação do espírito está também relacionada com o tipo de causa que ocasionou a morte do corpo. Pois que essa causa pode influenciar em muito a maneira como se dá a partida. Por exemplo, nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc. O espírito, numa morte desse tipo, é surpreendido, espanta-se, não aceita que está morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo e sabe que é dele, mas não compreende a separação, ainda não tem a espiritualização. Ele procura as pessoas de quem gostava, os seus familiares, dirige-se a elas e não entende, porque não ouvem. Esta ilusão, esta visão, mantém-se até ao completo desprendimento do espírito do corpo. E só depois é que ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos, o seu corpo. Então, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para a criatura de bem, que se conserva calma, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um despertar tranquilo. Mas, para a criatura cuja consciência não está pura, que não fez o seu trabalho de casa, este despertar é cheio de ansiedades e de angústias. Nos casos de morte coletiva, os chamados desencarnes coletivos, terremotos, tsunamis, inundações e outros, os espíritos nos dizem que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado. Cada um vai para o local que lhe é afim. Ou somente se preocupam com aqueles que lhe interessam. E o Espírito que nos ajuda nestas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, em relação a esta resposta, diz-nos sabiamente que devemos todos atender muito ao que Ele vai nos dizer. A criatura de bem, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao chegar o momento da sua partida, ela cruza o portal com tranquilidade. E cruza o portal com tranquilidade por saber que os que já partiram
os que já se foram com os mesmos ideais, os estão esperando de braços abertos. São duas as forças imprescindíveis na vida de cada criatura: conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão, mas perdoar. Conhecer as belezas da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos. Conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Sentir e entender que o amor é a vida, mas amar sem distinção. Estas são as diretrizes que nos levam à verdadeira libertação e, se praticarmos todos estes preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida. E essa vida pulsa na vida de nosso Pai. É muito bom e nobre que conheças e estudes a doutrina dos Espíritos. No entanto, certifica-te se a estás entendendo como ela é, com profundas ligações com Jesus. Se os teus sentidos encontrarem o Cristo nela, vá em frente, seguro de que nunca errarás o caminho para Deus. Não obstante, se ela te faltar durante a vida, busca entender o que a dor te quer transmitir. Ou então, que ela, a dor, te quer ajudar a permanecer consciente em todas as fases da tua vida, principalmente na passagem do mundo físico para o mundo espiritual. É isso, meus irmãos. Muitas vezes é a dor. Nós dizemos aqui muitas vezes que a dor é uma bênção. É ela que nos desperta. É ela que nos faz parar. É ela que nos traz à casa espírita para nós entendermos a doutrina de Jesus. E concluí, Miramês, as nossas forças para conhecer e para viver o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços de cada dia. Que Jesus nos continue a abençoar e que possamos pôr em prática o fazer o bem em todas as horas de cada dia, conquistando assim a graça de uma passagem mais suave a quando da nossa partida de retorno à casa de nosso Pai. A paz de Jesus para todos. E que Ele fique sempre, sempre conosco. Que assim seja.